Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. Espero que esteja tudo bem convosco, que estejam a usufruir das férias, se é o caso. Espero que sim. Se não é o caso, ao menos que usufruas do fim de semana, que esteja tudo bem convosco e que estejam a passar tempo de qualidade com as vossas famílias, que é o mais importante. Antes de avançar, dizer que estamos a 80 pessoas, 80 subscrições de atingirmos uma marca histórica aqui no canal, portanto os 10 mil subscritores, que era um objetivo que eu tinha para 2022. Portanto, ficarei muito contente em atingir esse valor. Como prémio, digamos assim, ou como forma de agradecimento, vou dar 10 entradas para o meu Premium e as pessoas vão ter acesso a ele durante 3 meses, ou então acesso ao meu curso completo. Portanto, ainda é uma quantia simpática e acho que vale bastante a pena. E se não sabes o que é, recomendo que vais a qualquer episódio que eu tenho e que vais à parte da descrição e vais ver na parte que diz aqui da Udemy, o curso tem 2 links para aceder e vais ver e podes ver quais são as temáticas que eu abordo. A nível de formação de análise técnica ficas top, ficas a saber tudo aquilo que eu sei. E também, se quiseres então entrar num grupo restrito, num ecossistema tremendamente completo e uma excelente mais-valia por um baixíssimo preço, tens aqui o Alex Crypto PT_bot no Telegram e depois carregas em Start e vês tudo o que consta do Alex Crypto Premium e vais ver de facto que vale bastante a pena, e depois tens vários pacotes em que podes pagar consoante os teus interesses. Portanto, pessoal, se tiverem interesse, cá estão os links e o acesso para entrarem. Dizer também que nós precisamos, e quando digo nós, precisamos de 500 gostos para atribuir uma entrada extra para o meu Premium ou no meu curso. Portanto, agradeço a todos que se fizerem isso. Pessoal, é um esforço muito pequenino e apenas 10%, 15% das pessoas é que fazem isto, o que é uma pena, porque eu poderia dar bastantes entradas para algo que seguramente é uma mais-valia, que podia mudar completamente a forma de vocês estarem neste mercado, não tenho a mínima dúvida relativamente a isso. Para te habilitares nas entradas, não se esqueçam, comentar os episódios, porque vai ser a partir daí que eu vou pegar e vou sortear. Portanto, nem que seja gostei do episódio, olá, comentar, mas neste caso eu vou-vos pedir uma coisa: vocês vão colocar um comentário que é qual a instituição que gostariam que fosse premiada com o dinheiro deste mês do YouTube. Portanto, já sabem, por cada 100 gostos são 20 euros, portanto a importância dos gostos é fundamental e, portanto, quanto mais gostos, mais dinheiro vai ser atribuído a uma instituição. Portanto, digam à instituição que querem que eu ofereça o dinheiro. Se não quiserem, querem na mesma que seja a Ucrânia, portanto coloquem na mesma e que assim será feito, está bem? Vamos então avançar para o nosso episódio e tenho que começar a falar pelo que está a passar a nível da economia mundial. As coisas não estão efetivamente fácil e já muita gente fala num inverno que vai ser um inverno muito difícil e que se calhar já nos devíamos estar a preparar para ele, porque a Europa não vai conseguir resolver um problema energético em pouquíssimos meses. Não vamos conseguir fazer uma ligação de importação até via Portugal, Espanha, porque a França até neste momento está a fazer uma birra, para dar a toda a Europa a energia que ela precisa para se aquecer no inverno. Portanto, vai ser de facto muito complicado os próximos tempos e vamos sofrer na pele, não tenho a mínima dúvida. Todos nós vamos sofrer na pele de uma forma direta ou indireta, mas sim, vamos sofrer, porque as grandes economias ao sofrerem, obviamente que o resto da Europa também vai sofrer. E um exemplo disso é a inflação que está a acontecer. Apesar dos Estados Unidos a inflação ter tido um pico e ter neste momento baixado um pouco, a Europa está atrasada, até a nível de medidas de subida de taxas de juros também está atrasada relativamente aos Estados Unidos, e nós podemos ver aqui na notícia que o Reino Unido vai em 2023 chegar em princípio aos 18%, o que é uma brutalidade. Isto é escandalosamente alto para um país como o Reino Unido ter uma taxa de inflação de 18% e uma desvalorização tão grande, mas tão grande das suas moedas ao nível, neste caso o Reino Unido, mas também de todos os países. Reparem bem aqui o que está a acontecer ao nível da Europa. Muitos países já estão acima de 10%, muitos mesmo. Portugal está nos 9,4%, está praticamente a atingir os 10% e não se afigura nos próximos tempos uma grande alteração deste panorama, porque a situação, infelizmente, da guerra não está para ser resolvida, infelizmente parece que está para durar, e eu acho que a aposta da Rússia neste momento está claramente em
apertar fortemente a Europa com o inverno que aí vem, e eu acho que eles vão fazer tudo e tudo para ganhar posição, neste caso ao nível de negociação, para uma possível trégua no futuro e estarem por cima nesse processo negocial. Portanto, não vão ser efetivamente tempos fáceis, na minha opinião. As taxas de Euribor obviamente estão a subir e atingem valores recordes, portanto quem tem empréstimos bancários está obviamente em situação mais difícil, vai ver as suas rendas a subir ainda mais. E a falar da inflação, ainda há pouco fui ao supermercado, comprei iogurtes, comprei um melão, comprei carne, e quando é por ela já é em 40 euros para pagar no supermercado. Portanto, isto rapidamente atingimos largas dezenas de euros numa ida simples a um supermercado que se calhar há uns tempos atrás não passava dos 25 euros, neste momento está por volta dos 40. Infelizmente não são tempos fáceis, como tenho dito. O Ministro da Economia alemão estabelece meta de poupança de gás. Neste momento a Europa está-se a tentar precaver para o inverno, e está a pedir a toda a Europa para começar a estabelecer limites de consumo energético. Às vezes pode ser com 1 ou 2 graus nos ares condicionados, já é o suficiente, mas ou pelo menos as lojas fecharem mais cedo, como por exemplo aqui estamos a ver em Portugal, já se está a tentar arranjar um plano para os centros comerciais e as principais, o comércio global fechar um pouco mais cedo e assim então diminuir o consumo energético. Obviamente que isto não é pacífico, porque estas pessoas vão ser fortemente afetadas, porque perdem obviamente receitas e os seus trabalhadores também podem ficar numa situação complicada. Portanto, é tudo um efeito bola de neve, mas é preciso aguentar um inverno que vai ser muito difícil, seguramente. Bem, também agora dizer um tempinho apenas para falar sobre o patrocinador deste episódio. A Coinex, ela neste momento está a suportar 600 criptomoedas, portanto atingiu um marco importante. Eles têm a DeFi, têm a NFT, têm a GameFi, têm a Solana, têm a Layer 2, têm tudo aquilo que normalmente uma boa plataforma precisa ter. Eles têm um processo de entrada dos tokens muito completo, nomeadamente fazem uma triagem em primeiro lugar ao nível das informações por diferentes canais, e depois eles analisam o histórico do projeto, analisam a equipa, analisam a tecnologia, analisam o conceito, o nível de inovação, o modelo económico, as perspectivas, a avaliação de risco também, e depois só mais tarde então em que vai para uma equipa especializada e vem o marketing, vem os negócios, vem a tecnologia, vem os seus produtos, para depois finalmente entrar na Coinex. Portanto, 600 moedas, 600 tokens é efetivamente um marco importante, e aqui tem a plataforma onde podes fazer swap trade, podes trabalhar em futuros, podes trabalhar em spot, podes ter acesso a airdrops, podes utilizar o launchpad que eles também têm. Portanto, é uma moeda, é uma plataforma bastante completa, e eu vou dar 50 USDT para as pessoas que se registram através do meu link. Não é para as pessoas, peço desculpa, para uma pessoa, aí o que eu ia dizer, para uma pessoa que se registra com o meu link vai então ganhar 50 USDT, o que é fixe, dá pelo menos para ir jantar fora e apanhar um cinema, uma coisa assim. Vamos então continuar com as nossas notícias, neste caso destinadas ao mercado cripto. Bitcoin não protegerá a inflação até atingir 1 bilhão de carteiras. Foi um tema que surgiu e que durante bastante tempo estava em cima da mesa, quando as coisas virassem para sul e complicassem, até que ponto a Bitcoin seria equiparada ao ouro e iria funcionar como hedge para combater a inflação e os problemas económicos. Infelizmente não foi isso que aconteceu, é a pura das realidades. A Bitcoin caiu com muita força, tal como costuma cair em todos os bear markets, continua a ser um ativo tremendamente volátil, e o motivo é simples. Ainda não tem a maturidade e ainda não tem o capital investido para aguentar situações mais complicadas, como basta nós olharmos para um Nasdaq, para um SP500 ou para grandes empresas que não caem com a força que normalmente a Bitcoin cai, e não também, obviamente, que a Bitcoin depois sobe com muito mais força. Portanto, a volatilidade é isso mesmo. Portanto, aqui o senhor António Scaramucci, da Skybridge Capital, diz que é preciso atingir 1 bilhão de carteiras, ou seja, neste momento nós estamos com cerca de 200 milhões de pessoas, pelo menos não é 200 milhões de pessoas, 200 milhões de carteiras, e é preciso atingir então esse valor, porque significa que nós vamos ter obviamente muito mais volume e muito mais capital investido. Ele também diz que está otimista com a Bitcoin e que o mercado geral das criptomoedas provavelmente vai usufruir de movimentos positivos devido à entrada da BlackRock através do seu novo fundo privado, que tem como custódia a própria Coinbase. Portanto, isto é um sinal forte que há procura institucional
sinal para entrar nas criptomoedas. Já falei bastante sobre a BlackRock, acho que é um game changer na minha opinião, e é apenas uma questão de tempo até começarmos a usufruir dessa entrada de capital. Dizer também que o PayPal aceita, o PayPal foi adicionado à lista de pesos pesados de criptografia na rede Trust. Portanto, em primeiro lugar, a rede Trust é uma rede que permite, ou melhor, que controla, digamos assim, informação através de transferências, quando são transferências acima de $1000. Portanto, é uma passagem de informação. E ela antigamente tinha apenas 18 provedores de serviços ativos, como a Coinbase, a Paxos, a Circle, a Kraken e a Robinhood, e neste momento tem cerca de 38. Portanto, a PayPal entrou nesta Trust, vamos chamar assim, o que é excelente, e neste momento torna também a PayPal mais digamos assim, um ativo, não é um ativo, uma empresa com grande peso mundial, não só a transacionar criptomoedas, mas também já permitir o envio de criptomoedas para fora da sua própria plataforma, o que é obviamente excelente. Uma boa notícia seguramente. E agora uma notícia que é bastante curiosa, que é a mineração de Bitcoin custará menos de 0,5% da energia global se Bitcoin atingir $2 milhões. Brutal. A gente, pelo menos os 100 mil, mas pronto, 2 milhões já seria uma coisa excepcional. Mas é uma notícia muito curiosa, porque muita gente fala sobre o consumo energético da Bitcoin e o peso que ela tem a nível mundial. Mas aquilo que esta notícia diz, e eu vou passar a ler, peço desculpa, mas acho que é bastante interessante. A empresa de pesquisa e análise de criptomoedas Arcane Research divulgou na segunda-feira um relatório estimando o desenvolvimento do uso de energia da Bitcoin até 2040. Se o preço da Bitcoin atingir $2 milhões em 17 anos, o Bitcoin poderá consumir 894 terawatts-hora por ano, aumentando 10 vezes em relação ao nível de hoje. Apesar do enorme crescimento, esse consumo de energia representaria apenas 0,36% do consumo global estimado de energia em 2040, aumentando a participação de 0,05% do Bitcoin de hoje. Portanto, nós estamos apenas a consumir cerca de 0,05% atualmente do consumo energético global, e em 2040, se atingirmos então os $2 milhões, estamos a falar de um consumo de 0,36%, o que obviamente é bastante diminuto, tendo em conta toda a energia que é emitida a nível global. Obviamente que muita dela é energia verde, o que também é preciso ter em consideração, e aqui não está referido, e porque cada vez mais vamos ter energia verde a minerar Bitcoin. O consumo do futuro de energia de Bitcoin seria muito menor em cenários menos otimistas. O preço da Bitcoin precisaria atingir $500 mil até 2040 para que a Bitcoin consumisse 223 terawatts por ano, e se o Bitcoin for negociado a $100 mil em 17 anos, a mineração da BTC consumiria apenas 45 terawatts hora por ano, observa o relatório. Eu gosto muito destas previsões, porque a previsão mais bearish é Bitcoin a $100 mil em 2040. Obviamente estamos a falar de 17 anos ainda a diferença, mas uma perspectiva racional, estamos a falar de BTC a $500 mil, e otimista obviamente para 2 milhões. Portanto, a tendência será obviamente subida, como nós sabemos. Avançando, a comunidade de Ethereum divide-se em soluções para censura de transações. Está a haver não é uma grande polémica, mas está a haver aqui algumas coisas relacionadas com o Tornado Cash. Em primeiro lugar, o Tornado Cash foi uma forma de lavar dinheiro, ou seja, basicamente as pessoas metiam dinheiro numa tómbola e depois saía então dinheiro do outro lado, e as pessoas já não sabiam a quem é que pertencia o dinheiro. Basicamente, o Tornado Cash, a polémica do Tornado Cash é exatamente relacionada com isso. E Tornado Cash, muitas dessas moradas estão na rede Ethereum. Então está a haver uma polémica relativamente a essa situação, e agora com o Proof of Stake, esta migração, como é que isto pode ser combatido e até que ponto a Ethereum não pode ser censurado devido a este problema do Tornado Cash. Eu acho que não vai acontecer nada disso, sinceramente. Acho que está a fazer uma tempestade num copo d'água, porque há formas, obviamente, de dar a volta à situação. Em primeiro lugar, eu não acho que a Ethereum tenha qualquer culpa daquilo que as pessoas fazem. Ela é apenas uma plataforma que as pessoas depois utilizam e fazem como entenderem, e más pessoas existem em todo lado, e maus princípios existem em todo lado, e eu acho que não faz qualquer sentido estar a punir uma plataforma ou um protocolo ou uma blockchain
por certas pessoas estarem a fazer aquilo que não devem. Portanto, eles estão, neste momento a comunidade está a falar numa série de situações, desde banir essas moradas, e depois está a causar obviamente incómodos porque dizem assim, mas afinal isto não é descentralizado, há um controle. Vamos deixar se calhar de ser um bocadinho utópicos e dizer que não podemos, que as coisas não pode haver controle, porque eu sei que os puristas e os fundamentalistas da blockchain e das criptomoedas dizem que isto é descentralização completa e cega. E eu não sou tanto ao mar nem tanto à terra. Eu acho que tem que haver um equilíbrio entre as coisas, porque depois exatamente acontece isto. O liberalismo puro pode levar depois a consequências em que seja tudo aproveitado para os maus princípios, e eu acho que nós não queremos ter isso. Eu acho que se as pessoas estiverem de bem e se houver um controle em que o objetivo de facto seja positivo e de proteção e de construção e um espírito digamos assim, socialmente benéfico, eu acho que não faz qualquer sentido. É como a gente ir na rua ter uma câmara a filmar, eu não tenho problema nenhum com isso, acho que é uma forma de me proteger, e quem não deve não teme, já eu costumo assim dizer. Portanto, eu acho que isto é uma falsa questão. Se houver bom senso vai ser facilmente ultrapassado, e não me parece a mim que vai haver grandes problemas relativamente a isto, mas é obviamente um dos fantasmas que está neste momento aqui a atormentar o merge de Ethereum e a própria blockchain de Ethereum. Mas pronto, vamos ver o que é que vai acontecer. Coinbase enfrenta ação coletiva por supostos lapsos de segurança. Portanto, a Coinbase continua a ser uma empresa extraordinária e com um peso muito grande no mercado, mas também está a lidar com algumas situações menos claras, e nomeadamente estão a haver queixas porque a Coinbase falhou em proteger as contas dos clientes, deixando-os vulneráveis a roubo e transferências não autorizadas, alegando uma ação coletiva movida contra a plataforma de criptomoedas na semana passada. Também é acusada a Coinbase de causar danos financeiros aos utilizadores ao bloqueá-los das suas contas, ao acesso às suas contas, permanentemente ou por longos períodos de tempo, além de violar a lei federal ao listar títulos na sua plataforma de negociação. Portanto, entre estas e outras, a Coinbase de facto tem esta parte jurídica que está a lutar, e espero efetivamente que as coisas corram bem. E se de facto a Coinbase não se está a portar bem e merece um tauzinho, se calhar é assim da maneira que acordam e fazem as coisas como devem ser e protegem os seus utilizadores. Investidores estão a tirar a Bitcoin das plataformas como nunca. O que é que está a levar a esta retirada dos hodlers das plataformas? E o motivo é muito simples. As pessoas de facto abanaram, as pessoas tremeram e têm um receio acrescido com o que aconteceu com a Celsius, com o que aconteceu com a 3AC, com o que aconteceu com a Bubble Finance, com o que aconteceu com a Volt. Portanto, muita gente tinha dinheiro investido em plataformas de terceiros e neste momento as pessoas têm medo. Isso é pura das realidades. E é normal que as pessoas então queiram colocar os seus ativos em cold wallets de uma forma mais resguardada, e eu acho que este bear market vai servir exatamente para algo, não só para nós acumularmos e termos entradas interessantes, mas eu acho que vai também servir para limpar muita da porcaria que aí andava, e quem vai sair deste bear market vai sair obviamente com um estatuto reforçado e com uma credibilidade reforçada, o que vai ser bastante bom para os investidores e para todos aqueles que estão neste mundo das criptomoedas. E mais um exemplo disso, falamos das limpezas. Mais duas plataformas de criptoativos demitiram funcionários esta semana. Portanto, a Hodlnaut demitiu cerca de 80% do seu quadro, tem cerca de 40 funcionários, e a Sui FTX demitiu pouco mais de 20% das suas equipas. Portanto, é apenas para vocês verem que esta limpeza está a ser feita e vai continuar a ser feita até isto está tudo resolvido. Uma notícia muito curiosa, isto é muito engraçado. Após lucrar com o colapso de criptomoedas, investidor decide apostar contra especialista da televisão dos Estados Unidos. Portanto, o senhor chama-se Algot, ficou pelo visto famoso porque fez uma short de cerca de $1 milhão na queda de Luna, semanas antes do evento. Eu não sei se ele sabia alguma coisa ou não faço ideia, mas de certeza ganhou muito dinheiro, e ele agora neste momento está a fazer trades baseada nos
conselhos contrários ao Jim Cramer, o especialista da televisão, o especialista entre aspas, da televisão norte-americana. Portanto, se ele diz que o mercado vai subir, ele aposta na descida; se ele diz que o mercado vai decair, ele aposta na subida. Portanto, os conselhos do Jim Cramer já são de facto um pouco utilizados como contraciclo, e não deixa de ser curioso que está neste momento a haver pessoas de facto a apostar fortemente apenas e só baseando na previsão deste senhor. Falando agora sobre o Fear and Greed Index, aqui que vocês podem ver na High Block Capital, e vocês podem aceder a isto de uma forma gratuita através do link que está neste episódio também. Normalmente eu não costumo ligar muito a isto, mas até comecei a ver aqui um certo padrão ao nível das tendências. E aquilo que nós podemos ver no Fear and Greed Index, que é aqui, o que está aqui em baixo, é que reparem, nós temos tendências de descidas, que é os altos mais baixos, baixos mais baixos, e tendências de subidas como os altos mais altos, baixos mais altos. E aquilo que nós podemos ver é quando há uma quebra ou uma inversão dessa tendência, há uma inversão também no preço. Reparem, a descida aconteceu em março de 2021, que foi muito grande. Reparem bem, altos mais baixos, sempre a cair, até que nós finalmente quebrámos, mais ou menos em julho. O que é que aconteceu? O preço começou a subir, e depois o que aconteceu quando quebrámos essa tendência de descida, a subida, o preço voltou a cair, e o Fear and Greed Index também caiu, e assim sucessivamente. E aquilo que nós podemos ver agora é que nós, no dia 17 de agosto, mais ou menos, foi exatamente quando a nossa tendência de subida da Bitcoin foi quebrada, e a tendência de subida do Fear and Greed Index também foi quebrada. E agora estamos numa nova tendência, numa tendência de descida, e vamos ver aonde é que esta resistência, digamos assim, também está aqui, vai funcionar como efetiva resistência. Portanto, uma forma diferente de ver o Fear and Greed Index, e acho que de facto pode ser uma mais-valia para vocês. Falando ao nível... Oh, parem-me Deus. Peço desculpa. Vamos aqui entrar novamente. Ok. Falando aqui do nosso parceiro do CryptoQuant, ele tem aqui um gráfico enquanto ele está a carregar, muito curioso, que é relacionado com, como vocês podem ver aqui, the higher the premium indicates strong buyer pressure from the respective country. Portanto, quanto mais alto é este indicador, maior é a pressão de compra do respectivo país ou dos respectivos países. E aquilo que nós podemos ver claramente, enquanto nós tivemos, por exemplo, aqui de maio de 2020 até mais ou menos março de 2021, reparem, em que o preço da Bitcoin estava ali a rondar os 7 mil, exatamente, 7 mil dólares, 8 mil dólares, não sei o quê. O que é que nós tínhamos? Tínhamos sempre a ver deste indicador aqui. E depois quando invertemos ali na zona, nós estávamos ali na zona dos 50 mil. E depois é aí que nós vimos que quem tem capital começou a sair fora, e começou obviamente a vender e a sair. Reparem, a partir daí ficou a vermelho, todo este tempo está a vermelho. Tivemos um fake out claramente quando fomos perto dos 69 mil, e como vocês podem ver aqui a vermelho, estamos ainda bastante longe de estarmos próximos e de invertermos aqui para ver. Portanto, a tendência neste momento, meus caros, é ainda uma tendência de descida, uma tendência bearish, e que devemos ter algum cuidado relativamente às nossas estratégias de entrada. E quando digo isto, quero dizer obviamente all-in e não DCA, que eu acho que isso é sempre uma estratégia positiva. Falando aqui também este EatTech fez uma análise muito interessante ao nível das moedas, digamos assim, da duração em que as pessoas têm as moedas nas suas carteiras. E aquilo que nós podemos ver aqui, que reparem aqui nesta legenda diz o chamado sell-off, quando nós temos estes montes roxos, são as pessoas que têm moedas há 6 meses, entre 6 meses e 12 meses. Quando há essa inversão é quando nós atingimos o final do bear market e entramos então no novo ciclo de subida. E aquilo que nós podemos ver é que ainda estamos nesse movimento ascendente, apesar de já estarmos bastante próximos dos topos anteriores, em que depois nós tivemos então essa inversão. Portanto, quando nós começarmos a ver esta inversão das moedas, da permanência nas moedas de 6 a 12 meses, provavelmente então vamos estar perante o início do novo ciclo, do novo bull market. Portanto, fica aqui também a vossa informação. E agora passamos então à nossa análise técnica. Obviamente que eu tenho que falar sobre o dólar.
muito do que está a acontecer está a ser devido ao dólar. Nós tivemos uma quinzena de agosto em que tivemos uma retração do dólar tal como eu tinha previsto e que deu um alívio aos mercados, mas neste momento nós continuamos a subir e temos este movimento parabólico aqui do dólar que de facto tem muita força e ainda não quebrou esta tendência. E quando nós quebrarmos esta tendência podemos ter se calhar uma calminha dos mercados, mas neste momento não está fácil. Podemos até estar a fazer um duplo topo, aqui sim, neste momento nós estamos a ter numa diária uma vela de inversão, estamos muito próximos de uma resistência que é uma resistência importante e como vocês podem ver aqui no passado foi resistência a 19 de agosto, foi resistência a 20 de outubro, foi suporte a 26 de abril e foi resistência a 14 de janeiro de 74, esqueci-me de dizer os anos, de 82, 87, peço desculpa, e agora também de 1973 também foi ali uma zona de resistência. Portanto, é uma resistência que começa a ser importante. A outra resistência mais relevante, na minha opinião, está aqui na zona dos 115, mas depois a resistência principal é esta resistência entre os 119 e os 122. Vamos lá chegar? Não sei. Mas, tendo em conta as perspectivas do euro, que as coisas não tão fáceis, e tendo em conta o inverno que aí vem, eu não ficaria surpreendido efetivamente de nós batermos nestas resistências, recuarmos um pouco e temos essa recuperação, mas a tendência macro ser uma tendência de subida até atingirmos se calhar estes valores do 119, 120. Atenção que isto não é benéfico para ninguém, não é benéfico, o dólar forte, desde que estamos aqui acima desta zona verde, não é benéfico nem para os Estados Unidos, porque, por exemplo, os bancos para se financiarem o dólar é muito mais caro. Se eles querem, obviamente que ao nível das exportações, eles também, as pessoas têm mais dificuldade em comprar as exportações dos Estados Unidos porque as coisas estão muito mais caras. Obviamente que ao nível das importações eles ganham com isso, mas não é benéfico para os Estados Unidos também termos um dólar muito forte. Aliás, aconteceu nos anos 80, em que nós tivemos um fenómeno mais ou menos semelhante a isso. Reparem que nos anos 80 nós tivemos o dólar a subir com muita força, os Estados Unidos chegaram a um entendimento com as principais economias da Europa exatamente para controlar a subida do dólar, e foi depois o que aconteceu. Não quer dizer que vá já acontecer isso, até porque ainda temos muita margem para subir, mas dizer que este movimento do dólar é bom até certo ponto, mas chega a um ponto em que as coisas não são boas, nem são do interesse dos próprios americanos. Falando então, o dólar USD, como vocês podem, perdeu neste momento a paridade, está abaixo de $1, ou seja, neste momento $1 vale mais do que o euro, o que é muito pouco comum, e temos neste momento uma resistência onde provavelmente vamos ter uma reação, é a zona aqui dos 0.97. Não sei se vamos lá chegar ou não, mas para mim, claramente pelo passado, é uma zona onde podemos ter aqui um bounce e uma recuperação por parte do euro. Portanto, fiquem atentos também a isso. O Nasdaq está a fazer aquilo que eu tinha dito, portanto, está num movimento de reversão na resistência, como vocês estão a ver assim, nesta linha branca. E agora vamos ver se ele vai fazer este movimento em que chega a esta zona aqui a verde, que eu acho que vai chegar a esta zona verde, e depois se temos um bounce e temos um breakout, e aí provavelmente vamos ter um novo movimento bullish por parte do Nasdaq, ou então se vamos fazer novo baixo mais baixo e continuarmos a cair. Portanto, tivemos um bounce muito forte, de cerca de 24%, portanto uma correção significativa também é perfeitamente previsível, e podemos perfeitamente chegar aqui à zona dos 12.000, para, pelo menos na minha opinião, acho que é perfeitamente viável chegarmos a esta zona, tendo em conta este bounce que nós tivemos aqui. Agora vamos ver se vamos fazer então um baixo mais alto possível da inversão de tendência, ou se vamos então confirmar a tendência de descida do Nasdaq. SP500 a mesma coisa, atingiu aqui uma resistência que era uma resistência claramente aqui dos 427, como vocês podem ver aqui, de 4 de outubro de 2021. Passou por esta resistência que eu pensava que não ia passar, pelo menos à primeira, ou melhor, teve um recuo, é verdade, peço desculpa, ele recuou, bateu aqui e recuou, mas pensei que podíamos ter uma vela semanal e não tivemos, portanto passou aqui mais facilmente. O Nasdaq, o SP500 era importante manter-se acima desta faixa verde para ficar mais bullish e ter uma espécie de recuperação em V, mas não sei se vamos ter essa sorte, sinceramente, não estou muito otimista. Relativamente à nossa querida Bitcoin, a Bitcoin neste momento não se está a portar muito mal. Eu sei que tivemos uma bearish engulfing candle na semana passada, obviamente que é negativo, depois de um falling wedge, mas aquilo que nós podemos ver é que ela está a aguentar-se relativamente bem, pelo menos ainda não está a fazer um baixo mais baixo. A tendência do preço, se nós olharmos para isto e percebemos, vamos olhar para isto de uma forma completamente nua, digamos assim, e aquilo que nós podemos ver é que desde
Outubro de 2020, nós tivemos uma subida muito agressiva, em que nós parámos basicamente apenas ali nos máximos históricos de 2018, ali na zona dos 18, 19, e depois tivemos subidas consecutivas. E o que é que faz? Então cria um gap muito grande e é difícil quebrar, ou aguentar uma tendência de queda quando não temos estrutura, digamos assim. E aquilo que nós podemos estar a fazer, uma das duas coisas, ou vamos ter nova queda para um novo baixo mais baixo, e acho que para mim, se isso acontecer, será o último baixo mais baixo que nós vamos ter, ou estamos a fazer algo que pode ser uma estrutura de fundo no topo anterior. E reparem o que aconteceu, por exemplo, em 2018, nós tivemos uma queda, um momento de capitulação, bounce, descida novamente e fizemos um baixo mais alto e depois a partir daí construção progressiva de subida de preço, ok? Em 2014, 2015, o que aconteceu? Momento de capitulação, subida, e depois o que aconteceu? Não fizemos um baixo mais baixo, fizemos sim um raio, mas isto é apenas um raio, não é uma vela, digamos assim, de confirmação de descida. Ou seja, nós podemos estar perante a criação de uma estrutura de fundo e isto demora meses a ser feito, portanto não vai demorar uma semana ou 2 semanas, demora meses a ser feito. Eu espero que estejamos já neste ponto, que estejamos já a construir uma estrutura de fundo, que seria bastante bom, porque uma estrutura de fundo nesta zona significa que mais facilmente ultrapassaremos a zona dos 70 mil. Quanto mais baixo for a estrutura de fundo, mais tempo vamos demorar a atingir máximos históricos, mas fica aqui aquilo que poderá estar a acontecer, e neste momento, a nível de curto prazo, a Bitcoin neste momento está numa zona que é uma zona perfeitamente aceitável. Esta retração de Fibo de 0.5, se vocês quiserem, da última subida, 0.618, portanto não é uma retração negativa, é uma retração bastante positiva, até porque ela está na zona de suporte. Como vocês estão a ver aqui, esta zona aqui a roxa é claramente uma zona de suporte e que convém ser mantida. Também quero-vos mostrar que nós estamos perante algo que é muito interessante. Este indicador, que é o BIM, deixa-me agora apagar isto, o BIM Band, já tinha mostrado isto no passado, mas já há muito tempo que já não falava sobre isto. Ele neste momento está a apontar que estamos em período de acumulação. Reparem estas faixas aqui verdes, esta zona verde que aparece quando são alturas em que o preço de facto está num excelente valor, digamos assim, um período de acumulação, e neste momento nós estamos exatamente numa fase de acumulação, segundo aqui o BIM Indicator, digamos assim. Zonas vermelhas é quando é para venda, portanto, se nós tivéssemos respeitado no passado, isso tinha sido excelente. Obviamente não tivemos essa zona de venda, o preço não foi na parte superior aqui do BIM Indicator, mas pelo menos está a indicar que poderá ser uma estrutura de fundo, o que obviamente que é bastante positivo. Também dizer que aqui temos o preço, o Realized Price Log Regression, em que mostra também que estamos numa zona de fundo de mercado, ou seja, basta olhar para este gráfico. Comprar quando estamos nessa faixa verde, vender quando estamos na faixa de vermelha, eu acho que seria obviamente um excelente negócio para qualquer pessoa. Portanto, eu acho que estamos em zona DCA, continuo a dizer o mesmo. Se nós viemos à parte inferior, vimos aos 15 mil, continuamos neste momento a fazer DCA, nada muda para depois chegarmos mais tarde, reparem ali 60 mil, ali 135 mil, que é a parte superior desta banda. Portanto, parece-me a mim que é uma boa oportunidade neste momento para o mercado. Sobre Ethereum, Ethereum está neste momento a reagir e prova que poderá estar num momento de aceleração de queda, apesar de eu não estou virado para aí. Eu acho que só poderemos ter isso depois do merge e mesmo assim vai ser momentâneo. Eu acho que vamos fazer um baixo mais alto. Isto é a minha opinião pessoal. Já sabem que eu estou muito bullish em Ethereum, muito bullish, e se calhar até fico cego por causa disso. Eu não estou a ver Ethereum, tirando se calhar só se o merge correr mesmo mal. Se o merge correr mal, eu acho que sim, vamos ter então um baixo mais baixo. Se o merge correr bem, mesmo com uma buy the rumor, sell the news, eu não estou a ver Ethereum abaixo dos $800 novamente, e provavelmente nós nunca mais vamos ver Ethereum abaixo de $1000 depois do merge. Pronto, não me citem a isto, não quero dizer que isto vai ser verdade, não vamos criar um NFT disto, mas eu continuo bullish a Ethereum e acho que nós podemos estar apenas agora numa correção momentânea que pode perfeitamente vir até aqui à zona dos $1200, não me chocaria, mas depois a partir daí eu acho que de uma forma gradual vamos continuar a subir. E aqui Ethereum no par BTC,
passou acima da sua, voltou acima da sua tendência de subida que de facto já vem desde maio de 2021. Esta queda foi muito agressiva, é verdade, mas foi claramente uma recuperação em V, e aquilo que nós podemos estar a ver até, peço desculpa aqui, podemos até estar aqui a assistir a um Head and Shoulders, se calhar invertido, que depois vai então finalmente atingir a zona de 0.1, que eu acho que nós vamos ter 0.1 no par Ethereum BTC, é apenas uma questão de tempo e provavelmente até vamos acima disso. E pronto, pessoal, julgo que é tudo. Foi bastante longo o episódio, peço desculpa por causa disso, mas eu falo muito. Vou de férias novamente, portanto eu só vou regressar no dia 30, portanto já sabem, colocar o gosto, comentar, habilitem-se às coisas, porque eu também quero vos dar alguma coisa em troca, tá bem? Portanto, tudo corre bem, divirtam-se, beijinhos e abraços, até uma próxima.